Olá, amigos, 28 de agosto de 2015, a Voz do Brasil pela Vida. Estamos aqui essencialmente, principalmente, para defender a sacralidade, a inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. Mas essa grande bandeira, esse grande estandarte, nos leva necessariamente, e tantas vezes já explicamos isso às pessoas que têm a gentileza de nos acompanhar e de divulgar as mesmas teses, à defesa da família. São assuntos intimamente relacionados. E, na verdade, aqueles que propugnam pela permissão do aborto, pelas portas escancaradas do aborto, são os mesmos que em todos os foros, no poder executivo, no poder legislativo, nos movimentos de pressão existentes na sociedade, pugnam também pela destruição, atuam também pela destruição da família, dos fundamentos, dos valores familiares, como tantas vezes denunciamos aqui. E lembrem-se, senhoras e senhores, que temos falado algumas vezes a respeito do Estatuto da Família. Uma boa lei cujo projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Havia, porque foi encerrada, uma enquete que nós comentamos aqui também várias vezes, pedindo aos nossos que intensificassem sua participação, respondendo à pergunta se nós concordamos com a família como a união originária, como surgida originariamente da união entre um homem e uma mulher. E pedimos tantas vezes que votássemos aqui sim. Ora, essa enquete foi encerrada com 51,62% para o não. Lembram-se de que nós informamos aqui que a posição do sim em determinado momento chegou a atingir 63% das manifestações? Lembrem-se que informamos aqui que de repente aquele percentual começou a minguar, e um pouco mais o não acabou superando por pequena margem, essa margem agora de 1,62% no encerramento. Lembram-se de que alertamos para o fato de que a militância engajada daqueles que querem destruir a família não teria peso nenhum, não teria escrúpulo nenhum em sair por aí utilizando diversos computadores para uma pessoa só promover grande número de votos. Essa militância seja paga ou não, porque nós temos aqui nas ruas hoje a militância paga, por exemplo, de suposto apoio ao poder terrível que assola o país. E sabemos que é uma militância paga. Mas poderiam fazer isso. Quando fizemos esse alerta, no sentido de intensificar a nossa participação, nós partimos do princípio que a enquete do Senado, que a enquete da Câmara, perdão, não aceitaria, em hipótese alguma, mais de um voto por computador. Como é que se faz esse vínculo? Pelo IP, o chamado Internet Protocol. Não aceitaria mais de um voto por IP, porque senão a pesquisa não, isso é uma enquete, não é uma pesquisa com foros científicos, é uma pesquisa de militância, uma enquete de militância. Mas se aceitar mais de um voto por computador, fica evidentemente viciada. Então acreditávamos que não houvesse esse fenômeno de mais de um voto por IP, embora tivéssemos certeza de que a militância sairia pegando computadores, indo aos cybercafés, indo a qualquer estabelecimento onde houvesse um computador, utilizando computadores nos seus locais de trabalho para engrossar as fileiras, para engrossar os votos do não. Muito bem, no dia 20 de agosto, o atual relator do Estatuto da Família, o deputado Diego Garcia, do PHS do Estado do Paraná, foi ao microfone em sessão plenária na Câmara dos Deputados e denunciou algo muito pior do que aquilo que nós imaginávamos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma reclamação a respeito de algo que está acontecendo no portal
da Câmara dos Deputados. Está aqui o deputado Ronaldo Fonseca, ex-relator do Estatuto da Família, eu como atual relator do Estatuto da Família, e saiu no portal da Câmara dos Deputados uma enquete com a seguinte pergunta: você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, prevista no projeto que cria o Estatuto da Família? E a minha reclamação é a seguinte, presidente: muitos sites estão divulgando o resultado da enquete. E o resultado da enquete é esse: 51,62% de votos para não e 48,09% para sim. Mas, consultando a administração da casa, pedi um levantamento a respeito de onde estavam vindo esses votos e consegui a seguinte informação: que mais de 3 milhões de votos são votos que vieram de apenas 66 computadores. Mais de 3 milhões de votos foram manipulados. Mais de 3 milhões de votos para a resposta não. Senhor presidente, 1,6 milhões de votos vieram de um único IP, ou seja, de um único computador. 122 mil votos em um único dia para uma única opção na cidade de Guaranhuns, em Pernambuco. Só que detalhe, presidente, a cidade só possui 112 mil habitantes. Outro detalhe: 60 mil votos em um único dia para uma única opção em uma cidade nos Estados Unidos, com uma população de 8.500 pessoas. 60 mil votos em uma cidade com uma população de 8.500 pessoas. Então, senhor presidente, como relator da comissão especial que trata sobre o PL 6583 de 2013, sobre o Estatuto da Família, eu peço à administração da Casa que publique uma nota na Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, informando os dados reais, dando essas informações para a população brasileira e que seja considerada na enquete os votos que vieram de apenas um computador. Se isso acontecer, senhor presidente, nós estamos falando de um resultado de 67% para sim e 33% para não. Ele informou que foi pesquisar a origem eletrônica dos votos nessa enquete. Executou uma investigação nos computadores da Câmara dos Deputados que fazem o somatório, que fazem o levantamento ou a apuração desses votos. E olhem só o que disse ele no discurso. Ele informou que 3 milhões dos votos do não, e os votos do não, para que saibam quantos foram 5.307.905. Pois desses 5 milhões, mais 3 milhões provieram de apenas 66 computadores. Ou seja, de apenas 66 IP. O deputado informou isso no seu discurso. E não acreditamos que ele tenha ido ao microfone em plenário, numa sessão plenária da Câmara dos Deputados, de modo leviano. Ele informou que executou uma investigação. E, evidentemente, é um parlamentar com assento na Câmara dos Deputados, com a responsabilidade do seu mandato. E disse mais, que 1,6 milhão, 1.600.000.000 de votos provieram de um único IP. Atenção, estamos a nos referir aos votos não, ou seja, aos votos contra a família, da militância de esquerda, da militância feminista, da militância gay engajada contra a família. Ele está falando, ele falou no discurso dele, dos votos não. 1.600.000.000 provieram de um único IP. Ou seja, um único computador trabalhou dia e noite nessa enquete, despejando votos não. Numa enquete, promovendo, portanto, um resultado completamente
viciado e surpreendendo até a nós, que acreditávamos na lisura do procedimento na Câmara dos Deputados, para que não fosse permitido mais de um voto por um IP. Os mecanismos para isso são facilmente executáveis por quem tem domínio da matéria. E mais, 60 mil votos provieram de uma cidade nos Estados Unidos, não é do Brasil, mas isso é aberto, tudo bem. 60 mil votos provieram de uma cidade nos Estados Unidos, cuja população, segundo levantou o deputado Diego Garcia, é de 8.500 almas. 8.500 almas produziram 60 mil votos. Mas isso é o sonho, né, do voto de cabresto, isso é o sonho do voto corrupto de certo tipo de poder que infernizou a história do Brasil em determinada época, afetando uma enquete da Câmara dos Deputados e, evidentemente, pondo em questão, pondo em dúvida, até que haja uma resposta oficial, a lisura de todas as outras enquetes em andamento. Algo muito grave. A denúncia foi feita perante o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, em sessão plenária da Câmara dos Deputados. Não pode ficar sem apuração. Então vamos entupir a caixa postal do presidente da Câmara, exigindo uma resposta, exigindo uma apuração oficial, formal da denúncia do deputado Diego Garcia. E vamos também mandar mensagens de apoio ao deputado para que ele se sinta sustentado e apoiado pelas pessoas de bem. É um absurdo uma coisa dessa. Mas uma boa notícia: na Câmara Municipal de São Paulo não passou o Plano Municipal de Educação do modo que queriam os agentes da Revolução Cultural. Foi eliminada qualquer referência à ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Isso se defendeu ao trabalho, à militância, à luta dos cristãos que estiveram todo o tempo em trabalho de convencimento perante os vereadores e no plenário da Câmara Municipal durante as votações. Claro que tudo que acontece na capital paulista tende a se ampliar para o país todo, porque é a cidade mais importante do país. Então, um resultado muito positivo para a família e contra aqueles que querem destruí-la. Nós estamos aqui para lutar, principalmente contra o aborto, que é homicídio, torpe, vil, qualificado, sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.